Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 12 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você escolhe aí a plataforma e vem com a gente para acompanhar este programa de hoje. Daqui a pouco o podcast, logo mais reprise na Plena TV, também pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM no aplicativo exclusivo da Folha ou no aplicativo Rádios. Também você encontra lá a Folha FM. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa nessa edição de hoje com as principais informações do dia, trazendo a previsão do tempo. Tem uma previsão de um outro veranico para a região sudeste. Tem para a região sul, que já está quente, começa quente hoje, na região centro-oeste, mas na região sudeste vai pegar parte apenas da sudeste. Minas, uma parte de Minas, uma parte de São Paulo. O Rio fica de fora, dessa vez, desse veranico, que vai elevar temperaturas aí a mais de 40 graus, principalmente na região centro-oeste. Em Campos, hoje a máxima não deve passar de 24, a mínima de 18, agora faz 19 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o jornalista e diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, Aloysio Abreu Barbosa,
Estamos recebendo e vamos conversar já com José Paes Neto, advogado, professor de Direito Eleitoral da CEPED UERJ, melhor dizendo, e presidente da Comissão de Direito Público da OAB Campos. José Paes Neto vem para falar com a gente sobre vários assuntos. Vamos aproveitar aí a sua expertise toda também no conhecimento eleitoral. Vamos trazer aqui as suas análises sobre as eleições de 2026 e, com base nas pesquisas, uma projeção às eleições para presidente da República, logo no primeiro bloco. A seguir, também com base nessas últimas pesquisas, a projeção às eleições para governador e senadores do Rio de Janeiro. São 2 senadores em que o eleitor fluminense terá que votar desta vez. E, por fim, a ação do STF no Rio de Janeiro, com Ricardo Couto como governador, né, o desembargador que virou governador, e a situação jurídica de Garotinho, que tomou conta da imprensa nacional nas últimas 24 horas. Garotinho, pode ou não pode? Será candidato ou não será? A gente vai saber tecnicamente, juridicamente, de todo esse procedimento, de todo esse processo, já com o nosso convidado José Paes Neto, aqui ao vivo com a gente. Zé, obrigado pela presença. Já vamos trazer o seu bom dia. Só passar aqui pelo jornal Folha da Manhã, que hoje é o impresso, que já está nas casas dos assinantes e também nas bancas aí de toda a região, e lá na banca do seu Xavier, na 28 de março, ali perto da antiga TV Norte. O seu Xavier me chama de Cláudio Castro. Eu fico triste, mas fazer o quê? É com muito carinho que eu acho que ele tenta me homenagear. Xavier, bom dia para o senhor, obrigado, e a todos os jornaleiros aí, donos de bancas, acompanhando a gente. Bom, destaque aqui da Folha da Manhã impressa de hoje. O jornal traz a capa: TJRJ pode tirar Garotinho do pleito a governador em outubro. Em destaque aqui, de quando contam os 8 anos de inegibilidade. É a pergunta do milhão: de 2018 ou a partir de 2025? Vamos saber daqui a pouco com José Paes Neto, aqui, nosso convidado de hoje. Condenação por desvio na saúde do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2005, 2006. Rosinha era governadora na época. Vitória no primeiro turno de Paes é menos difícil sem Garotinho. Aí tem o viés político em todo esse cenário, em todo esse contexto também que a gente vai analisar. Está aqui na capa da Folha: morte a tiros aos 5 anos revolta Guarulhos. E o protesto que aconteceu por justiça está aqui na capa da Folha registrada: indignação após morte de Bernardo Leite, de 5 anos. Os protestos foram feitos, vários, inclusive também na BR-101. Expoagro reúne 100 mil pessoas em 4 dias. Incêndios em vegetações mobilizam bombeiros. Está aqui na capa. Caso Luanda será julgado nesta quarta-feira em Campos. Hoje, ainda, fim de festival deixa gosto de Quero Mais. É o festival Goitacá de cinema. A SIC celebra 135 anos hoje, aniversário aí da importante associação Industrial e Comercial de Campos. Vladimir tem contas de 2023 aprovadas. O voto na Câmara e a indicação do TCE também já dizia para aprovação. Frederico reforça a área da economia. Tem mudanças no primeiro escalão do governo Frederico Paes em Campos. Lula lidera segundo turno, mas em empate com Flávio e Caiado. Nova pesquisa da Nexus também está aqui na página 4, ponto final. Gente, 7h13, porque o que tem hoje aqui é assunto para a gente falar com o Zé Paes Neto. Tem que explorar aí a presença do Global.
que está com a gente aqui hoje. José Paz Neto, advogado, professor de Direito Eleitoral da CEPED, UERJ e presidente da Comissão de Direito Público da OAB Campos. Bom dia, obrigado pela sua presença, sempre muito bom contar com você aqui neste Folha no Ar. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, é um prazer estar aqui novamente, bom dia também aí aos ouvintes da Folha FM, um prazer estar aqui para a gente poder discutir aí mais aspectos relacionados já a essas eleições de 2026, enfim, Garotinho aí de novo na pauta, com seus problemas jurídicos, enfim, acho que a gente tem bastante tema aí para discutir já relacionados às eleições. Ontem a gente falava aqui, a Luísa falava, a gente comentava, e aí é uma opinião da gente que não tem conhecimento técnico. A gente pode ter alguma experiência aqui de informação, de bastidor até a mais, mas nada técnico e de fato jurídico como você. Então, muito bom poder contar com você. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você também nessa bancada. Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto. É Beto na técnica, não é? Beto, já... Tá bom. Já lembrando que a gente empatou ontem com Rivadavia, não sei nem o nome do time que nós jogamos, mas empatamos. Fluminense. Vocês viraram freguês do Vasco? Rapaz, não pula essa parte. Você não estava viajando? Você não estava sem essa informação, não, gente? Pula. Vamos para outra parte, pelo amor de Deus. A história gloriosa do Vasco, virar freguês do Vasco na atual fase. É pedir para... Pula o muro que tá baixinho. Eu estou falando, se eu mudasse de cidade hoje, eu já chegava lá com a camisa do Flamengo. Meu pai é virar lá no mais, vou fazer o quê, né? Meu pai tricolor inchado e eu sou rubro-negro. Enfim. Bom dia, Zé. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Como o Nogueira adiantou, a gente ontem, aqui com o William Passos, que é especialista em estatística, conversou sobre pesquisas, vamos conversar sobre pesquisas também, mas o Brasil, com esse ativismo do judiciário cada vez mais indesiravelmente mais presente na vida política brasileira, né? E Garotinho também é um personagem que, né, está sempre envolvido em polêmicas, né? Não só nas que produz situação metralhadora giratória, como também em processos, né? Vamos falar sobre isso aqui, como leigo eu não estou errado, é o mesmo problema que o atrapalhou na candidatura a vereador do Rio de Janeiro, né? Vamos destrinchar isso pela técnica, sem também perder de vista a parte política, porque é uma decisão do TJ, temos um presidente do TJ no governo do Estado, ao arrepio da Constituição Estadual, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, entre tantas decisões questionáveis, juridicamente mesmo falando, né? Vamos tratar disso. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e telespectador que nos acompanha nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. Bom dia especial aos professores, estamos aqui hoje, representando a categoria, aos motoristas de aplicativos, taxistas, pais de alunos. É um bom dia que pode ser boa tarde, pode ser boa noite, depende se você vai ver a gente, vai ouvir a gente podcast, vai ver a gente na Plena TV. Então, fica saudado aí, independente do horário que você estiver nos assistindo. A gente fez uma ordenação aqui, Zé, e vamos começar. Vamos deixar a parte jurídica mais para o final. Vamos começar de cima para baixo, com a eleição a presidente da República, né? Que aqui, puxa todas as demais, né? E nós temos aí, eu até estava comentando ontem aqui, eu fiquei cerca de um mês fora do Brasil, pouco menos de um mês, e quando eu saí,
as pesquisas estavam uma vantagem maior de Lula do que quando eu voltei, né? Eu cheguei a ver pesquisas quando estava viajando, mas assim, vi como leitor comum, não entrei em nenhuma, não estudei nenhuma pesquisa. Vi ali, eu costumo ver os números ali e tal. E repassei para a redação, né? O Mário Sérgio fez com muita competência na minha ausência, junto também do William. Mas hoje, assim, as 3 pesquisas mais recentes, temos inclusive uma que saiu ontem, a MDA, que eu vou debulhar lá mais tarde, mas tirando a MDA, temos 2 pesquisas da semana passada, que são IDEA e Quest, onde Lula aparece com uma vantagem acima da margem de erro, uma vantagem considerável no primeiro turno, né? Claramente, o segundo colocado, bem destacado também, é o Flávio Bolsonaro, ninguém pontua em 2 dígitos, né? Mas, e temos uma pesquisa dessa semana anterior à MDA, que eu ainda vou tratar, ainda não estudei ela a fundo. Temos a pesquisa Nexus também, que foi divulgada segunda-feira. E na Quest e na IDEA da semana passada, Lula aparece com vantagem no segundo turno sobre Flávio, mas bem próximo do limite da margem de erro. E na Nexus ele aparece empatado com Flávio, na margem de erro, 3 pontos acima, margem de erro 2 pontos para cima para baixo, e com o Arnaldo Caiado, 4 pontos de vantagem no limite da margem de erro, né? Ou seja, com base nessas pesquisas, né, nesses dados objetivos, como é que você está vendo e está projetando essa eleição? Luísio, eu acho que o presidente Lula ainda está bem posicionado, ainda tem um cenário favorável, mas eu não vejo nada resolvido nas eleições presidenciais. Enfim, por mais... Assim, eu acho que essa questão do Vorcaro, Banco Master, todas aquelas questões afetaram bastante o Flávio Bolsonaro, mas desde então a coisa vem se estabilizando e o Flávio vem retomando um pouco das projeções de voto que ele possuía, sobretudo no segundo turno, né? No primeiro turno ele ainda tem uma pontuação bem menor, e o fato de ele estar retomando essas intenções de voto me demonstra que boa parte da população não está satisfeita em ter que votar no presidente Lula no segundo turno, e à medida que essas questões do escândalo do Banco Master vão passando, e vão saindo aos poucos também da pauta jornalística, até porque a questão também no judiciário está meio que em banho-maria. Acho que aos poucos o Flávio vem retomando e não me parece que tenha nada decidido para essa eleição ainda, até porque fatos novos aí podem surgir ao longo do período eleitoral que possam modificar. Uma coisa que me parece que tem se consolidado é o fato de que essa terceira via não conseguiu surgir efetivamente, né? Nem Caiado conseguiu efetivamente crescer nas pesquisas, muito menos o Zema. E acho até que o Renan Santos ele vai ser aí uma surpresa nessa eleição. Ele tem crescido, tem conseguido se posicionar bastante aí, sobretudo no mundo digital, tem algumas ideias polêmicas, mas que aderem bastante aí com o público, sobretudo sobre questões relacionadas à segurança pública, desfavelização e etc. Mas acho que nenhum desses nomes vai conseguir romper essa polarização Lula-Flávio, e muito provavelmente a gente vai ter um segundo turno entre os dois, e não me parece que esse segundo turno esteja decidido, né? Se a gente estivesse falando disso há 2 meses atrás, talvez a gente estivesse falando que o Lula estava com uma eleição muito bem encaminhada. Mas, aos poucos, o escândalo Master vai ficando para trás e talvez o Flávio consiga se recuperar,
se ele e o entorno dele deixarem também, né? Porque eu acho que essa campanha dele às vezes peca. A gente falou disso da última vez que eu tive aqui, salvo engano. Peca às vezes até por um pouco de amadorismo, né? Em questão de comunicação, de gestão de crises. Enfim, criam crises desnecessárias, por exemplo, como criaram lá com a Michelle Bolsonaro, algo que acaba atrapalhando, né, a campanha, a candidatura, mas, enfim, acho que a gente ainda tem um cenário de indefinição. O Lula, evidentemente, é favorito, primeiro porque está na máquina, é presidente da República, mas não me parece que a gente tem um cenário ainda consolidado de vitória para ele, não. Sua resposta é tão ampla que encurta aqui as possibilidades de pergunta. Que você fala do cenário atual, primeiro turno, segundo turno, até da campanha do Flávio, aliás, você falou. Aliás, a campanha do Flávio definiu aí algumas peças sem o sobrenome, né? Que é a marca que o eleitorado espera. Mas vamos lá, deixa eu tentar trazer um cenário aqui para você analisar e em percentual que a Quaest traz. O professor Felipe Nunes explica que o Brasil polarizado de fato e tem 3 partes. Uma parte é Lula, uma parte é Bolsonaro, acho que eu posso dizer assim, meio que direita, mas Bolsonaro principalmente. E essa última parte, essa terceira parte, é aquele eleitor que, na verdade, ele não quer nenhum nem outro, mas não opta por uma terceira via, como você também disse, porque não teria, talvez, ali um número suficiente para dar esse engajamento. O que você, quando você fala, pode surgir alguma coisa? Tem uma situação que a Luiz traz aqui, que se os dois, qualquer um dos dois líderes aí, tanto da esquerda quanto da direita, cometer um crime muito violento em praça pública, todo mundo vê, é capaz dele, né, a pobre coitada da vítima ser a culpada e não os líderes. O que pode acontecer que mudaria a cabeça desse eleitorado brasileiro? E aí mudaria não só essa terceira fatia que é mais independente, mas mudaria um todo para transformar o resultado da eleição, para mudar esse resultado da eleição que você projetou aí. Cláudio, você colocou bem, né? Assim, dentro desse cenário de polarização, a gente tem grupos muito bem definidos, as pesquisas mostram muito bem isso, que, independente do que aconteça, vão continuar votando no presidente Lula, vão continuar votando no Flávio, ou em qualquer outro candidato que fosse ligado, né, ungido ali pela família Bolsonaro, independente do que aconteça. Mas esses grupos não me parece que decidem eleição, né? Não vão decidir agora e não decidiram as últimas também. Quem decide a eleição justamente é esse voto pendular vamos dizer assim, de um eleitorado mais ali de centro, que não está muito satisfeito com nenhuma das opções, mas precisa escolher uma delas, sobretudo em segundo turno, e isso vai variando de acordo com o cenário político daquele que ele entende que ser o menos pior naquela eleição específica. Acho que para esse público, algum tipo de escândalo novo, de corrupção, algum escândalo político novo, ou alguma novidade aí sobre esses casos que vem dominando o cenário político-jurídico aí nos últimos meses, como Banco Master, ou, enfim, alguma questão específica aí envolvendo um dos candidatos, isso pode influenciar decisivamente a eleição. O que realmente, de certa forma, até me incomoda de alguma forma, mas é uma constatação também, o brasileiro, até mesmo no primeiro turno, ele tem uma tendência a querer votar em quem tem o mínimo de chance de ganhar. Às vezes ele não se posiciona de acordo ali com a sua convicção política no primeiro turno, já pensando, meu voto não vai valer de nada, então já vou votar logo em quem tem chance
de ganhar, isso, de certa forma, atrapalha o desenvolvimento, a formação de nomes novos, né, nessa política eleitoral brasileira. Você vê o Caiado muito bem avaliado nos governos que fez em Goiás, um nome ali de centro-direita com um enorme potencial, mas não consegue deslanchar nas pesquisas, e acredito que poderia ter intenções de votos maiores, sobretudo desse público que está ali mais para o centro. O Zema também foi muitíssimo bem avaliado no governo de Minas, mas desde esses embates que teve com a família Bolsonaro, também não conseguiu avançar nas pesquisas. A gente tem esse fator novo dessa eleição, que é o Renan Santos, que domina muito bem a questão de redes sociais, de internet, que até teve um certo crescimento, me parece que vem até surpreendendo um pouco, mas que também não vai ter um potencial para modificar o cenário de primeiro turno. Enfim, então, acho que mais uma vez esse público pendular, vamos dizer assim, esse eleitorado pendular, vai fazer uma escolha de menos rejeição no segundo turno. E aí qualquer fato que surja nesse meio tempo pode influenciar a compreensão desse eleitor. Zé, vou terminar o bloco. Deixa para o Nogueira, se ele quiser depois fazer uma outra pergunta. O Brasil, assim, parece... não é novidade falar que o Brasil parece refém da polarização, tem livros escritos sobre isso, né? Uma polarização que até passa uma polarização afetiva, uma calcificação, como diz o cientista político Felipe Nunes, né? Isso começou talvez em 2014, mas a partir de 2018 em diante ficou uma coisa, né? Uma coisa que a gente não consegue voltar a uma aparente normalidade de antes, talvez fruto do algoritmo das redes sociais, né? Onde você tende a buscar aquilo que confirma o seu pensamento, não a verdade, né? Mas dados, por exemplo, como o da última pesquisa, Nexus, eles são muito reveladores. Por exemplo, 65% dos brasileiros, eles veem a polarização, né? Eles reconhecem a polarização entre Lula e Bolsonaro, representante, né, do pai, que está preso em prisão domiciliar, é o Flávio, senador, né, para presidente. E mesmo quem se sente desconfortável com a polarização, a reconhece. E, de certa maneira, ela se submete. Né? A Nexus deu, quer dizer, no total, reconhece a polarização 65% dos brasileiros, a maioria expressiva, né? Concorda que tem polarização e está cansado e desconfortável, 36%. Concorda que tem polarização e está confortável com ela, 17%. Concorda que tem polarização, mas é indiferente a ela, 12%. Quer dizer, a gente está refém dessa polarização e até quando? Luiz, eu acho que a gente está refém da polarização, infelizmente. Concordo quando você fala aí da questão dos algoritmos, redes sociais. Isso, de certa forma, ajuda, estimula a criação não a criação, mas a manutenção dessa polarização. A gente acaba tendendo a falar com quem concorda com a gente, com quem tem as mesmas opiniões, recebe muita informação que, de certa forma, reforça aquilo que a gente tem como pensamento inicial. Então, o senso crítico brasileiro está um pouco, fragilizado com relação a essas questões. E a gente tem uma dificuldade muito grande de criação de novas lideranças, porque, enfim, a gente tem, nessas eleições aí, citei os 3 candidatos, Caiado, Zema e Renan Santos, que não conseguem se consolidar como nomes alternativos. A gente tem o governador de São Paulo, o Tarcísio,
que me parece até de forma correta, optou pela reeleição em São Paulo e adiou aí, de certa forma, essa possibilidade de candidatura para 2030. É um nome que me parece que para as eleições de 2030 vai estar muito mais forte. Não sei até quando a gente vai manter essa polarização, mas acho que para as eleições de 2030 a gente vai ter um cenário um pouco diferente, porque a gente não vai ter mais a possibilidade do Lula ser candidato, porque já vai, assim, caso ele seja reeleito agora, então já vai ser carta fora do baralho, ainda que não seja agora, pela questão de idade também, em 2030, pode ser que não seja mais uma opção viável para o PT, então o PT vai ter que trabalhar para criar um novo nome, uma nova liderança. Não sei, sinceramente, se esse nome vai ser o Haddad, sobretudo a depender do que acontecer agora nas eleições lá de São Paulo. Posso fazer um adendo, Zé? Pode. Histórico. O PTB não sobreviveu com um grande partido sem Getúlio. A UDN não sobreviveu como um grande partido sem Lacerda. O PDT não sobreviveu como um grande partido sem Brizola. Você acha que o PT seria capaz disso, sem Lula? Aloysio, o PT ele tem uma estrutura orgânica forte, mas a gente precisa reconhecer que ele não foi capaz de criar novas lideranças, que ele surfou nessa popularidade, nesse carisma do presidente Lula, e ele vai ter grandes dificuldades a partir do momento que o Lula não for mais essa liderança política em âmbito nacional. O PSDB também não sobreviveu ao enfraquecimento das suas lideranças. Eu acho que não dá para comparar Fernando Henrique Serra e Alckmin com a força que esses nomes que você citou aí, Getúlio, Brizola, Lacerda, tinham, e, enfim, eram, vamos dizer assim, políticos muito mais carismáticos, né? O presidente Fernando Henrique, apesar de, para mim, ter sido aí nessa era democrática brasileira aí, pós-88, o melhor presidente da República que o Brasil teve, ele não era, vamos dizer assim, uma liderança tão carismática que conseguisse reter ali parte da população. Então, me parece que o PT vai enfrentar grandes dificuldades sem o Lula. Por isso que eu acredito que em 2030, talvez a gente tenha essa possibilidade de quebra dessa polarização, lulismo e bolsonarismo, porque a esquerda vai estar enfraquecida, na minha visão, ainda que o Lula eventualmente ganhe essa eleição, acho que em 2030 a esquerda vai estar enfraquecida, porque não tem esse nome. A gente tem também a família Bolsonaro em 2030, né, sobretudo o Jair, também fora do páreo em 2030. A depender do resultado dessa eleição, se o Flávio não ganha, eu acho que a família vai perder um protagonismo muito grande no cenário político, porque vai ficar ali praticamente sem representantes, Jair preso, Flávio sem mandato, Eduardo sem mandato, o Carlos não se sabe como é que vai ser lá a eleição em Santa Catarina, se ele vai ter força para se eleger lá mesmo com o nome da família. E aí eu acho que surge a possibilidade de novos nomes se consolidarem, até por falta de opção. Enfim, não vou ter os nomes tradicionais, alguém vai ter que se posicionar como essa liderança. E acredito que nomes como Tarcísio, enfim, e outros aí que podem surgir pelo caminho, podem se consolidar e acabar quebrando essa polarização. E aí eu digo mais a quebrar essa polarização de nomes, né, de lulismo e bolsonarismo. Mas eu acho que essa polarização aí, esquerda, direita,
que a gente já tem, enfim, desde a época lá do PSDB, mas de uma forma menos acentuada. Eu acho que isso vai ser uma tendência que o Brasil vai enfrentar aí durante bastante tempo. Eu acho que durante ali os períodos de PSDB, seja governo, seja principal oposição, a gente não tinha ali um posicionamento de direita tão forte como acabou se arraigando agora nos últimos anos, aí, pelo menos desde a primeira eleição do Bolsonaro, né? E eu acho que isso não vai se desfazer. Eu acho que esse público que durante muito tempo acho que ficou no armário, sobretudo ali no período primeiro governo Lula, segundo, esse público não vai voltar mais para o armário. Ele vai continuar se posicionando de uma forma mais convicta sobre questões relacionadas a essas pautas de direita, preservação de valores familiares e etc., uma pauta mais conservadora de costumes. Eu acho que isso a gente vai continuar tendo. Mas a polarização de nomes, talvez em 2030 a gente consiga quebrar. Boa análise, boa análise. Dá um programa, só essa questão de polarização, e aí traz elementos, né, ingredientes para estender esse papo, mas a gente precisa, meu caro... Fazer uma pequena observação? Pode, por favor. A visão retrospectiva é a única que não falha, né? É a única que não falha. Você já sabe como é que o jogo se deu, né? Então é fácil ver, mais fácil ver as coisas. A obra está pronta, né? E já joga pronta. Mas, assim, desde aquela época, e passando pela sucessão de governos de Fernando Henrique, em 94, até mesmo o governo Dilma, dois governos Fernando Henrique, 2 governos Lula, 2 governos Dilma, terceiro governo Lula. Acho que são governos social-democratas, né? Mais próximos, talvez, do que aquela antiga polarização poderia fazer supor. É bem diferente do que acontece agora, né? Eu acho que quem chama o governo Lula de comunista, ou Dilma de comunista, ou socialista, deveria aprender melhor o que é comunismo ou socialismo, né? O que eu quero dizer é que eu acho que os governos Fernando Henrique e Lula, e mesmo Dilma, foram muito próximos na troca econômica, no respeito às instituições, né? Sem grandes rupturas, diferente do que essa extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, hoje propõe, né? A ruptura com o status quo. Perfeito. Estado zero, né? Estado zero. Sem nenhuma ação do Estado direta para a população, enfim. Não, a ruptura que você vê, por exemplo, em um Bolsonaro dizendo que não vai cumprir uma decisão judicial e Trump driblando a decisão do Supremo Corte dos Estados Unidos em relação ao tarifário, por exemplo. Sim. Isso seria impensável tempos atrás, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu podia dar exemplo da Turquia, podia dar outros exemplos, entendeu? É uma coisa que eu quero dizer que é mundial, né? Infelizmente. Era talvez pontual, né? Em alguns países. Hoje você tem a globalização dessa explicação que você deu. Boa. Meu caro Aloysio. Queria supor um partido de origem nazista disputando eleição com chance na legislativa que seja na Alemanha, há 10, 15 anos. Doideira, né? Ou uma primeira-ministra da Itália que bebe abertamente do fascismo de Mussolini. Não ia imaginar isso. 30 anos atrás, né? Não se imaginava isso. Bem, vamos lá então. Vamos fazer uma pausa. A gente precisa de muito tempo também aí pro final, conforme a gente já falava desde o começo, porque tem 2 temas aqui que são tecnicamente especialidade do nosso convidado José Paes, para ele nos dar aí a orientação, essa luz de professor que ele tem sobre esses temas. E um deles tá aqui, tá na capa do jornal Folha da Manhã. TJRJ pode tirar garotinho do pleito a governador em outubro. Então, gente, olha, 2 minutos pra gente fazer uma pausa aqui no Folha no Ar e voltar
no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, com apoio de Radmed Diagnósticos por imagem. 7h43 em Campos, voltaremos já já. Vacina Plínio Bacelar, uma